Dando continuidade a nossos vídeos, passadeira, pintura em passadeira. Hoje nós vamos pintar maçã e rosas. E para sair um pouquinho do padrão, vamos pintar maçã verde. Inclusive já até fiz o teste aqui, olha, já pintei uma maçã verde. E agora eu vou fazer essa aqui, depois as folhas, uma rosa, as maçãs são verde e as rosas cor de rosa, porque fica bem bonito essa composição, tá bom? Então vamos começar. Primeiro o clareador, não pode faltar porque é um tecido muito volumoso, as fibras fazem volume e pra gente pintar tem que estar bem molhadinho com clareador bem ralinho. Olha só. Passo clareador em todo o desenho. Esse clareador tem que estar bem molhadinho pra gente executar a pintura. Porque se deixar secar, aí já não faz o efeito que é para ser feito. Entendeu? Então, passei o clareador. Eu vou usar amarelo canário para colocar aqui, para fazer esse volume aqui no meio dela, olha. Eu vou encher ela quase toda com essa tonalidade, com o amarelo canário. Eu tô com cuidado porque eu tenho mania de colocar a mão na frente. Mas tá dando pra pegar certinho. Tá. Põe um pouquinho aqui nessa parte também, aqui do contorno. Vai trazendo, assim, ó, com o pincel de ladinho. Pronto. Agora, eu vou colocar um pouquinho de branco aqui em cima do amarelo. Aqui eu tenho o verde folha e o verde oliva. O verde folha sozinho, ele fica muito vibrante, fica um pouco fluorescente, tá? Eu pego um pouquinho do oliva e um pouco do verde folha. Ele fica quase um verde pistache, mas aqui fica bem melhor, olha, isso aqui, tá? Um pouquinho do verde oliva, um pouquinho do verde folha, envolve aqui, mistura, faz uma tonalidadezinha mais escura que o verde folha e mais claro que o verde oliva. Olha aqui no pincel. E aí eu venho trazendo essa tonalidade, olha, aqui, deixando, sempre deixar essa partinha aqui, essa partezinha amarela. Eu tô fazendo uma maçã assim bem básica. E com o tempo vocês vão se aprofundando e fazendo algo mais real, tá? Uma fruta mais realista. É aos pouquinhos que a gente chega lá. Olha, traz aqui. Coloca aqui debaixo da pétala da rosa e vem trazendo assim, ó, com o pincel de ladinho, deixando uns tracinhos. Pode deixar esses tracinhos que já dá um efeito mais bonito na maçã. Aqui, onde tem as entradinhas das pétalas, coloca o verde oliva puro, que já serve de sombra. Aqui também, ó, nessa parte, traz um pouco do verde oliva. Olha. Quem comprou o desenho do bule com limão,
ganhou um desenho de rosas com maçãs, tá? Aí se quiser seguir aqui essas tonalidades, o que eu tô ensinando aqui, belezinha. Mas se quiser fazer de outras cores, podem fazer. Pode ir, amor, que eu consigo controlar aqui a câmera direitinho, tá? Não. Não quer? Não, agora não. Aqui nesse fundinho, eu já uso um pincelzinho menor. Eu tô usando o pincel número 16 para fazer a pintura maior, né? As partes maiores. E aqui, onde é menorzinho, eu pego um pincelzinho menor, coloco aqui dentro um pouquinho do verde oliva puro e venho fazendo isto aqui, ó, com o pincelzinho de ladinho. Olha que graça. Tá? Aqui essa maçã, ela tá por baixo dessa, então aqui ela permanece um pouquinho mais escuro, essa parte aqui. Tô até sombreando um pouquinho mais. A gente vai pintando e vai arrumando, corrigindo alguns lugares. Olha que linda! Então, agora nós vamos colocar um pouco mais de branco aqui. Eu gosto de colocar com o dedo mesmo, ó. Ela tá no meio, né? Então é aqui assim, mais ou menos. Pode espalhar assim, ó, em volta. Que fica bom. Um pouquinho mais de amarelo aqui. Olha, aqui eu vou fazer isto, ó. A gente vai dando forma. Aqui na passadeira precisa ir dando forma e retocando. Então é isso. Deixa eu botar um pouquinho mais de amarelo, olha. Pra clarear um pouquinho mais. Opa, peguei um pouco lá da sombra. Tudo bem. E tá aí nossas maçãs verdes. Agora, vamos fazer folha. Para as folhas, nós vamos usar o verde oliva, o siena natural, sépia e branco. Primeiro o clareador. Não tem problema a sujeirinha do pincel por causa das tonalidades da maçã, porque são exatamente as cores que eu vou usar. E a gente também não precisa se preocupar com isso, né? É assim. Pode iniciar pelo siena natural, olha. Fazer uma folha assim um pouquinho queimadinha. E aí, um pouco de verde oliva. Aqui desse lado também um pouquinho de siena.
Aqui eu vou colocar um pouquinho de sépia para acentuar um pouquinho mais essa sombra. Agora, eu vou continuar, encher as outras, passando o clareador. Aqui nesse cantinho entre uma maçã e outra, e essas folhas, eu já coloco um pouco de sépia para fazer o fundo, uma sombra aqui atrás. É necessário que tenha. Ó. E aí vamos para a folha. Posso começar tanto com verde oliva como com o siena natural, tanto faz. Fica uma delícia de pintar com o clareador. Gente, um pote de clareador para pintar a passadeira, vocês podem transformar ele em 2. Bota bastante água, deixa ele bem ralinho para render mais, tá bom? Quanto mais ralinho, melhor de trabalhar. Ó, aqui eu já tô colocando o siena natural, um pouquinho de verde oliva aqui também. E um pouquinho de sépia de um ladinho. Todo mundo reclama que folha é muito difícil, mas eu vou tirar uma folha aqui inteirinha e explicar. Essa aqui é só um pedacinho, não vai dar pra fazer a explicação certinho. Ó, faço o risquinho aqui, puxo pra lá com sépia. E aí eu venho com verde, oliva e termino de encher. É uma pequenininha, né? É um pedacinho que tá aparecendo aqui. Tá. Vamos iluminar essas folhas. Vamos trabalhar com um pincelzinho menor. Deixa eu ver. Vamos colocar o branco, cuidadosamente o branco, tá? Olha, eu coloquei o sépia aqui, agora eu vou encontrar o branco com o sépia, vindo aqui do pé da folha do início, tá? Pra ponta, deixando ficar mais clarinha aqui. A própria tinta que vem no pincel, ela já se encarrega de fazer esse efeito, porque ela vai diminuindo. A partir do momento que você começa aqui, ela deixa o excesso, aí vai diminuindo, diminuindo até ir sumindo aqui. Aí dá uma puxadinha pra cá, pra esse lado. Assim. Aí vem com um pouquinho só também, ó. Esse lado do pincel tá limpo. Daí vira o pincel, vem pra cá com a tinta na parte de cima do pincel. E vai levando assim, ó, em sentido meio. Aí já tá iluminada e sombreada. Olha, um pouquinho de tinta, aí vem pra cá, pro início da folha em direção à ponta e solta, antes de chegar na ponta. Dá uma puxadinha pra cá, apertando bem o pincel e aproveitando para deixar o risquinho mais forte lá. Aí pega um pouquinho mais de tinta, a tinta tá um pouquinho rala, perfeita para trabalhar aqui. Aí vem pra ponta, pode trazer todinho assim, ó, se tiver dificuldade. Traz. E aí você vem trazendo assim, ó, ondulando. Certo? Ó. Aqui um pouquinho também, ela tá meio escondidinha, mas a gente tem que definir um pouco. Aí faz o risquinho daqui com a sobrinha que ficou. Ela não precisa ficar muito visível, que já tá bom demais.
E aqui a gente vai fazer um galinho para elas. Aqui. Ó, a gente vai ondulando assim, que é para dar um efeito melhor. Aqui também, perto do pincel de ladinho, que dá esse efeito. Bom, é bem uma questão de gosto. Você faz aí como você achar melhor. Tá bom? Aí vamos fazer essas aqui agora. Olha, eu misturei um pouquinho do amarelo canário com branco para iluminar bem aqui, ó, essa separaçãozinha da maçã. Isso. Coloquei o clareador no desenho da rosa. Agora nós vamos fazer a pintura. Tem várias maneiras de se pintar rosa. Vamos fazer uma rosa bem porcelanizada. Aqui nesse pontinho, onde eu coloco esse pontinho, vamos colocar um pouco do amarelo canário. Dessa forma, tá? Aqui dentro mais concentrado e aqui mais suave. Agora, nós vamos encher a parte daqui de baixo dela com o rosa escuro. Ó, deixando esse rosa entrar aqui no amarelo. Com o pincel sujo de rosa, eu venho com o branco, ó, sujando aqui essa parte de cima, que aí já vai ficando um rosa mais clarinho. E quando tiver acabando essa tonalidade, eu posso pegar uma pontinha de rosa escuro, um pouco de branco, envolver aqui na paleta, como fiz com o verde, e continuar enchendo aqui a rosa, o desenho, ó. Aqui em cima eu vou colocar também um pouquinho desse rosa. Em algumas partes aqui de algumas pétalas também eu vou colocando esse tom de rosa aqui, onde eu não terminei de encher com o rosa mais escuro. Tá? Agora nós vamos lavar o pincel. Eu falo nós porque você tá pintando aí, tá me acompanhando, então somos nós que estamos pintando. Eu aqui no vídeo e você aí ao vivo. Aqui eu posso colocar um pouco de púrpura ou de vinho, tá? Eu vou colocar um pouquinho de vinho, eu gosto. Fazer essa sombra assim. Vou deixar sempre pra cá, pra este lado aqui, um pouquinho mais escuro. Aí eu pego mais cor de rosa e escureço mais esse lado de cá.
Olha, enchi a rosa. E agora eu vou fazer os detalhes. Posso primeiro fazer o fundo, antes de vir definindo as pétalas. Vamos fazer um fundo com o verde oliva aqui, ó, em volta. Aqui das pétalas. Ó, verde oliva. Sempre dá certo. Independente de ser uma rosa amarela ou vermelha ou branca, a gente nunca erra quando faz um leve esfumaçado com o verde oliva em volta. Ó, põe aqui. Ó, já tá um leve esfumaçado, um fundo. E quando eu for concluir a passadeira, eu acrescento mais onde eu quiser. Vai pelo gosto. Aqui, nessa parte de cima aqui, eu coloco o branco puro, fazendo as pétalas. Ó. Clareando lá as pontinhas. Certo? Aí vem pra cá, pra esse meinho, bem pro meinho, faz isso, baixa, sobe novamente e solta, ó. Aqui tem que ficar mais fininho. Traz um pouco aqui pra baixo. Vamos novamente pro meio, ó. E solta. Trazer essa pétala um pouquinho mais pra cá. E aí, vamos continuar fazendo pétalazinhas aqui dentro. A gente vai fazendo assim. Aqui como se fosse meio um triângulo. Arredondadinho, tipo vírgula. Ó. Essas de dentro vão ficando mais clarinhas. O restinho que vem no pincel, você vai trazendo e formando umas aqui bem suave. Aí agora nós vamos continuar fazendo as outras, mas com o rosa bebê ou então misturando o branco com o rosa escuro. Aí, ó, um tonzinho de rosa mais clarinho. Faz aqui essa pétala. Traz essa aqui, ó, sempre trazendo aqui para esse volume aqui do meio. Usa o que tem no pincel pra curvar ela aqui, olha. Essa aqui tá por baixo dessa. Vamos iluminar ela aqui, mas deixar a sombra dela ali, ó. Agora, pro outro lado, ó, acompanha aqui, ó, e traz pra cá, tá? Clareia aqui assim, ó, o meio. Gente, é demorado, precisa de prática, é aos poucos que a gente vai conseguindo. E muitas vezes a gente, mesmo já fazendo bastante coisa, eu não me considero uma pintora boa de rosa. Eu gosto das minhas rosas, mas às vezes eu faço e não consigo gostar. Tem vezes que a gente não consegue o efeito que a gente quer. Vou fazer uma outra pétala aqui, olha. Eu venho pra cá pro meio e curvo ela aqui, deixando ela ficar mais iluminada aqui nesse meinho, viu? E aqui no meio eu vou construir pétala também. Deixa eu pegar mais tinta aqui. Tinta rosa com branco. Pra fazer o rosa bebê. Eu não tenho rosa bebê aqui.
Vamos fazer um arcozinho aqui, assim, ó, a tinta tá pra cá, pro meu lado, ó, um arcozinho, deixa essa aqui assim, um arco, vamos iluminar aqui no meinho desse arco pra dar volume e transformar este arco em uma pétala de frente. Ela tá de frente, tá? Isso já facilita o trabalho da gente, porque não precisa você fazer um monte de pétala aqui no meio. É claro que nós vamos fazer assim também, mas vamos começar por essa que é mais fácil. Sobrou um espacinho aqui e um espacinho aqui. Eu tenho que dar continuidade a esse oval não, continuar essa forma arredondada aqui. Ó, eu faço uma pétala aqui, ó, faço outra aqui, e aí sim eu dei continuidade aqui, ó, mais uma aqui. E aí a gente vai fazendo, olha como ficou bonita. Aqui embaixo tem uma outra, mas essa outra que tá aqui embaixo, ela tá por baixo dessa outra rosa, né? Então, eu não preciso muito me preocupar com essa parte. O que eu posso fazer é escurecer um pouquinho mais ela com vinho, porque ela tá bem lá atrás, então ela precisa de um pouquinho mais de sombra. Aí, nós vamos colocar um vinho ou púrpura para fazer uma sombra aqui, ó. Aí sim é a hora de fazer uma sombrazinha, tá bom? Aqui. Pronto. Vamos deixar ela assim, mas aqui onde tem esse amarelo, eu preciso colocar um fundinho que pode ser colocado antes, com o próprio vinho. Bem pouquinho, não precisa ser muito. E tá aí feita a nossa rosa, linda, linda. Quero ver todo mundo pintando assim. Pronto, tá? Agora, nós vamos fazer a rosa viradinha, tá bom? Primeiro, nós vamos passar clareador, como eu já falei, que tem que ter clareador. Tô passando até com esse pincel maior, eu gosto de passar com ele. Ó, a rosa viradinha, ela é mais fácil de fazer do que a outra. Eu acho que vocês também vão achar agora. O que nós vamos fazer? Pegar a cor mais escura, pode ser o púrpura, o vinho, para essa tonalidade que eu tô usando, tá? Aí, vamos fazer esse fundinho aqui de onde sai o talinho. Ó, faz isso, ele tem que ficar bem mais escuro. Aí, eu já arrasto aqui, ó, pra fazer sombra debaixo de cada pétala. Aqui, ela tá viradinha, tem uma pétala bem grande aqui na frente, eu já faço aqui, ó, de cima para baixo. Ó, dá uma puxadinha pra baixo. E ela já fica com os tracinhos já bem mais fácil de trabalhar. Aqui nessa parte que ela tá saindo, ela tá por trás dessa, né? Vocês veja bem que tem uma pétala aqui e ela tá por trás, ela tá saindo de trás. Deixa eu fazer mais sombra aqui, eu só uso essas tonalidades mais escuras. E aí eu venho com o rosa escuro, terminando de encher, ó. Rosa escuro, terminando de encher. Aqui também, ó. Nessa parte aqui onde ficou mais clarinha, também escuro, eu venho com rosa. O pincel tava sujo de vinho, mas não tem nada, tudo bem.
Com o pincel cheio, eu venho fazendo essas pontinhas aqui, ó, deixando um espaçozinho. Assim, 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 ó. Aí aquela misturinha de rosa escuro com o branco, que eu fiz o rosa bebê, ou mesmo rosa bebê, se você tiver aí, vamos definindo melhor aqui uma pétala da outra, ó. E aqui, nessa parte aqui de cima, eu também venho, ó, com o tom mais claro na parte de baixo do pincel, fazendo essa definição de pétalas. Aqui, nessa parte também, eu coloco um tom mais clarinho, o rosa, né? O rosa bebê. E aí ela já fica bem definida. Fazer um risquinho aqui de ladinho, para dar movimento também a que tá por baixo. Agora eu pego o branco e dou uma iluminadinha assim em algumas aqui em cima, não precisa ser toda. Aqui nessa parte também desse lado, eu coloco um pouquinho para dar mais uma luzinha aqui, ó, pra ficar mais clarinho. Aí ela não fica uma tonalidade só, né? O que faz você ver que é uma rosa viradinha de verdade é o fundinho que você vai fazer com sépia ou verde oliva mesmo, que é isso aqui, ó. As sépalazinhas. Ele vem aqui atrás e aí faz mais uma aqui, uma pontinha, ó. Outra aqui. Aí a gente coloca um pouquinho de branco para não ficar uma cor só também, é a luz, para dar luz aqui no estalinho, nas sépalazinhas. E aí vai fazer mais as folhas, vamos fazer as... Tem uma folha aqui, eu já fiz aquela de siena natural, com verde oliva, com sépia. Eu vou fazer uma folha aqui mais clara, para vocês verem. Passo o clareador. Tem uma aqui que tá por trás das pétalas. Se tiver dificuldade em fazer assim, como eu tô fazendo, deixei para fazer depois, você pode fazer antes de pintar a rosa virada, tá bom? E eu tô usando aqui o castanho claro, ó, castanho claro. Na parte assim mais de pontinha, e vou deixar ele predominar para deixar mais clarinha. Ó, agora eu vou colocar um pouco de verde oliva. Sombreando por aqui, pra poder, porque essa aqui já tá parecendo mais assim a pontinha. Põe um pouco do outro lado.
aqui, um pouquinho de branco. Aqui também, ó. Vai dar uma puxadinha pra lá, uma puxadinha pra lá. Vem com um pouquinho mais aqui do lado. Assim. E aqui, como tá por baixo, vamos botar nessa parte aqui de cima e dar uma puxadinha pra cá. Agora vamos organizar aqui a rosa viradinha. Ela tem uma dobrinha aqui, ó. Tem outra aqui, ela é cheia de dobrinha. Essa aqui tá aparecendo um cantinho só. E aqui também tem um pouquinho. Agora ela tá bem feitinha. Daí essa folha aqui mais voltada pro tom rosado. Ficou bonita também. O cantinho aqui a gente tem que escurecer com verde oliva. Pronto. Fazer um esfumaçadozinho aqui já. Tá? É bom ir fazendo isso, gente, porque quando a gente termina a pintura, tá tudo já prontinho, né? Aí não tem que vir com aquela preocupação, ai, que cor que eu vou fazer o esfumaçado. Eu vou fazendo tudo junto. Prontinho. Aqui eu vou fazer uma outra maçã. Deixa eu mostrar, ver se dá pra mostrar o desenho completo. Não dá pra ver tudo, mas eu fiz uma rosa aqui com mais pétalas. Já vou fazer uma outra do outro lado do arranjo. Mas a ideia é primeiro fazer esse modelinho aqui. E depois que conseguir fazer esse, aí já vem pra essa outra aí que tem mais pétalas no meio, tá bom? Mas fazendo essa que eu fiz e mostrei detalhadamente, essa aqui já tá de bom tamanho. Mas a gente não pode parar, a gente tem que continuar buscando pra aprender da outra forma. Eu vou fazer essa maçã agora. Clareador. Olha como tá bem ralinho, ó, viu? Ele tem que ficar bem ralinho assim, quase um leitinho. Mas isso, gente, pra pintar passadeira, não pra pano de prato. Pano de prato tem que estar um pouquinho mais grossinho. É claro que não tão concentrado, tão forte como ele vem. Eu acho gostoso isso. As tintas, elas vêm bem grossinha, boa pra gente duplicar elas um pouquinho, aumentar. Aí, nós vamos trabalhar o amarelo canário. Foi o que nós fizemos. O amarelo canário. Um pouco de branco aqui no meio. O verde folha junto com o verde oliva vindo de baixo para cima. Ó. Tô trazendo para o meu lado. Aqui ela tá em posição diferente, mas é bom que dá pra ver direitinho. Ficou ponta cabeça, né? Mas aí aqui nessa partezinha eu vou fazer essa diferente.
ela tá saindo o talinho pra cá, né? Então é assim. Continua o verde oliva com o verde folha misturado. Ó, e eu vou fazer um leve arranhadinho com esse verde daqui de cima, de onde sai o talinho, pra baixo, sem deixar emendar. Ó. Eu vou usar essa mesma tonalidade para escurecer aqui embaixo também. Aí eu vou dando forma, deixando ela com a pontinha mais salientinha lá pra baixo, que ela tava muito redondinha, né? Ó, isso. E aqui dentro eu vou terminar de encher ela com o amarelo. Eu tô fazendo com um pincel menor os detalhezinhos. Ó, faz isso. Os risquinhos assim pra baixo. Aí vai arrumando. Vai trazendo esses aqui, que tá como se estivesse contornando ela, mas trazendo as pontinhas pra dentro aqui, ó. Deixar só um pouquinho de amarelo aqui no fundinho. É isso. Agora, lavou o pincel. Lavo o pincel. E coloco um brilho aqui, pra ela não ficar muito artificial. Isso aqui. Para fazer o talinho, nós podemos usar o sépia ou o verde oliva, mas o sépia fica bem melhor, ó. Aí a gente coloca uma luzinha aqui também, para não ficar muito preto, muito escuro. Ver se tá faltando algum retoque. Aqui não tá muito redondinho. E aí vai arrumando. Muita paciência, muito amor e muito carinho. Tudo que a gente vai fazer com carinho, com muito amor, fica bem melhor, né? Eu vou fazer novamente uma folha aqui pra vocês. Ó, a maçã é verde. Eu coloquei nas folhas um pouco do siena natural para não ficar muito verde. Foi o clareador. O pincel tá meio sujinho de tinta, mas não tem problema. Vamos passar clareador. Bem mesmo. Deixa um pouquinho mais pra lá pra aparecer tudinho. Isso. Esse pincel que eu tô usando, eu não sei se ele é Condor ou se é Tigre. Porque já sumiu tudo, mas eu lembro que ele é o número 14. Esses pincéis são todos bons. É só podar, lixar. A lixazinha é aquela lixa de lixar a parede.
ou mesmo uma lixa de unha mais larguinha. Tem que ir lixando até ele ficar maciozinho, que aí ele fica bem gostoso de trabalhar. Eu tinha até aqui um pedacinho, eu já falei sobre isso em outro vídeo. Olha, a lixa. Aqui é um pedacinho e eu coloco aqui, ó, quando eu tô pintando, se eu acho que tá meio... se eu acho que tá meio áspero, eu venho, porque eu não gosto de pincel áspero. E lixo ele, mesmo molhadinho de tinta, de clareador, fica melhor ainda. Ó, agora eu vou fazer aquela folha com cieno natural e sépia, não, e verde oliva. Ó, aqui pro ladinho que tá pra maçã, eu coloco o siena, pra não ter que colocar um verde ali em cima da maçã verde. Mas a gente faz isso também, fica bem bonito. Mas eu quero destacar. Eu quero destacar as maçãs. Tá aqui o siena natural, verde oliva, aqui tem uma dobrinha, não tem problema, já vou ensinar a fazer essa dobrinha. Siena natural. Vamos colocar um pouco mais aqui, arrumar direitinho. Aqui desse ladinho tem que ficar um pouquinho mais claro. Fazer os acabamentos aqui. Vou colocar um pouquinho de sépia. Cadê o sépia? Também aqui, para sombrear um pouquinho mais. Eu acho que fica mais bonito. Deixa eu pôr um pouquinho aqui. Isso. Ó, um pouquinho de sépia aqui. Aqui também. Tá aí o verde oliva. Aqui o que pega menos é o sépia, para não ficar muito escuro. Já aproveito esse sépia para fazer um fundo aqui. Pronto, aí o verde oliva. Definir. Ó, aqui tem uma dobrinha, então eu vou acrescentar um pouquinho de verde oliva embaixo dela e um pouquinho de verde oliva por fora dela. Embaixo dela, ó, quando eu falo embaixo é porque é embaixo da dobrinha. Aí passo e passo aqui, envolvo com a folha. Por fora dela é aqui fazendo o contorninho, ó. Mas eu deixo aqui um pouquinho claro, pra quando eu vier fazendo a parte mais clara, eu não esquecer de clarear aí. Agora vamos para o branco. Só no branco mesmo. Olha, a dobrinha, ó, a dobrinha, o branco tá pra esse lado, tá? Ó, na parte de cima do pincel. Eu viro o pincel, olha, eu tava assim, agora eu viro, quando chega nessa parte, eu viro o contrário, ó. Aí dou uma puxadinha aqui. Aqui eu deixo sem mexer, tá? Só aqui assim que eu tenho que dar uma iluminadinha. E aí ficou a dobrinha, dá pra aparecer. Aqui também clareia, olha. Dá uma puxadinha pra lá.
Aqui tá o branco, ele tá ralinho, não precisa ser muito. Eu deixei essa parte já mais clarinha. Eu encontro esse branco com o sépia, que tá aqui de sombra, tá? O branco tava para este lado. E eu dou uma puxadinha para lá, sem mexer no excessozinho que tá aqui. Ele tem que ficar, porque ele embeleza um pouquinho mais. Lembrar que essa luz pode ser feito com um amarelinho mais claro, pode ser com o marfim, pode ser com um verde bem clarinho, tá? Mas eu tô usando aqui o branco, eu gosto. Ó, aqui encontro o branco com o sépia, dou puxadinhas pra cá, sem mexer no excessozinho do meio. Pego um pouquinho mais, ó, pra fazer essa outra parte aqui, esse outro lado da folha. Então tá aí nossas folhas maravilhosas. O que tá no pincel de sujeirinha, eu já venho aqui, ó, fazendo em volta da maçã, da própria folha. Que aqui nessa parte, ó, de ponta de folha, não precisa de muito, de fundo muito escuro, tá? É só uma sujeirinha, aquela sujeirinha que sobra no pincel, já tá bom demais. Fazendo aqui a pontinha da folha. E tá lindo, né? Aqui caiu um pinguinho de tinta cor-de-rosa. Eu vou fazer um botão aí. Assim. Deixa eu pegar um pincel menor. Eu vou ensinar a fazer um botão bem fácil de fazer. Ó. Pega o verde oliva. Só de um ladinho do pincel. Faz isso aqui, ó. Solta. Vem pro outro lado. Solta. Faz outro aqui. Assim, ó. E solta. Deixa quase unindo. Vem pro outro lado, afunda e solta. Ó. Aqui, nessa parte, você pode usar o próprio pincel assim e fazer isso aqui. Mas dá uma melhoradinha, assim. Ele tem que ficar meio arredondadinho. E aí faz o talinho saindo aqui de trás da folhinha. Faz mais algumas coisinhas assim para ele não ficar sozinho, tá? Aqui você faz mais uma pontinha daquele que tá atrás e mais uma assim. É um botão que tá começando a abrir. E a cor que nós usamos na rosa é essa cor que nós vamos colocar aqui no botão. Ó, coloca aqui na pontinha e deixa entrar nessa vaguinha. Ó, vem e deixa entrar aqui nessa vaguinha. Que aí já fica um botãozinho bem bonito. Aqui precisa de um pouquinho de sombra. E aqui nessa partezinha também, porque tem as folhas e a maçã aqui por trás. Um pouquinho de sombra aqui. Deixa eu dar uma melhoradinha aqui. Pronto. Aí nós vamos colocar também aqui, olha.
E também aqui nessa partezinha. Tá maravilhoso. Então, gente, aqui já fiz o fundão da rosa usando o amarelo canário, as tonalidades rosa, bebê, rosa escuro e vinho. Eu falei que pode ser o púrpura também, mas eu tô usando essas cores, tá? Amarelo canário, rosa bebê, eu tô misturando o branco com o rosa escuro e fazendo o meu rosa bebê. Aqui, onde tá mais claro, eu vou usar exatamente o branco para fazer a construção, para construir as pétalas de cima, tá? Essa parte aqui iluminada, mais iluminada, eu vou deixar mais iluminada ainda com o branco. E aqui nessa parte de baixo eu vou usar o rosa bebê. Vamos lá. Essa rosa é aquela que eu falei que vai ter mais pétala, é aquela que é um pouquinho mais difícil, requer um pouquinho mais de prática. E a gente vai treinar essa agora, tá? Eu não fiz um fundo porque nem tem praticamente, é só esse cantinho aqui, ó. Então eu posso até fazer depois. Ela tá em cima de folhas, em cima de maçã. Desse lado também tem folhas e maçã aqui. E aqui tem outra rosa, então nem precisa se preocupar com aquele fundo, tá bom? Agora vamos para o branco para fazer as pétalas, ó. Na parte de cima do pincel eu faço o risquinho, aperta. Pego mais um pouquinho de tinta, vem e faz o outro, sem trazer muito para dentro, tá? Vira o pincel, ó, o branco já fica do lado de lá, dá um espaçozinho para não emendar e não ficar uma pétala só. Vem pra cá fazer o outro. Trabalhando sempre com a tinta só de um lado, na hora de construir as pétalas da rosa, tá bom? Continua fazendo isso, ó. É um círculo que você vem fazendo, olha só. Quando chega pra cá, você tem que virar o pincel com a tinta também pro outro lado. Pode ser aquele jeitinho que eu ensinei na primeira, que coloca o branco aqui e faz aquele zigue-zague. Mas também pode ser isto aqui, ó, fazendo as pétalazinhas com o pincelzinho virado. Fica lindo também. E aí vamos continuar aqui. No meio dessa eu vou fazer outra pétala menor. Aí eu venho diminuindo, continuando arredondado. Ó, uma aqui, outra aqui. E venho trazendo essas pétalazinhas aqui, suavemente elas vão praticamente sumindo, ó. Não precisa ficar forte aqui dentro, mas forte aqui em cima. Não é muito fácil fazer essas pétalas no tecido mais áspero, que é esse aqui de passadeira que eu tô usando, mas a gente consegue. Aqui eu ia usar o branco, mas não, vai ser o rosinha mais clarinho, aquele rosinha que eu fiz, misturei, ó, um pouquinho mais claro do que o fundo, tá? Não vou lá na ponta, eu venho aqui, ó, deixa a ponta lá mais escurinha, porque essa parte que fica escurinha já serve de sombra da outra. Aqui também, ó. Ó, já fica a sombra, então não precisa aquele desespero de ter que ficar fazendo sombrinha debaixo de cada pétala. Depois a gente olha onde tem necessidade e acrescenta isso, tá? Aqui também, ó, o pincel pra lá, com a tinta pra lá, faz aqui. Aqui também, ó. Já aqui nessas pétalas mais pra baixo, a gente já vem aqui, ó, praticamente do escuro e traz pra baixo, fazendo assim.
deixando o espaço para servir de sombra. Depois eu venho com o acabamento, ó, aqui também, ó. Tem uma outra aqui. Agora, eu vou fazer uma aqui no meio, tá? Vou colocar a tinta aqui na minha mão, tá até um pouquinho suja de tinta. Limpar o pincel assim e pegar só de um lado, que é mais seguro para quem tá começando. Aqui no meio, ó, eu venho fazendo as pétalas frontais, ó. Aqui da frente. Outra aqui, ó. Viu como já vai ficando o fundo, a sombra? Aqui eu faço outra, aqui outra. E aí eu vou construindo essas pétalas aqui do meio, sem medo, ó. Quanto maior for a rosa, maior o pincel. Aqui tem uma pétala, ó. E essa aqui eu vou dar uma clareada só aqui nessa parte e pronto, ela não tem contorno. Deixa eu arrumar aqui essa. Aí a gente vem cada vez mais dividindo aqui, ó, arrumando, dando forma, até ficar do jeitinho que a gente sonha. Quem não sonha pintar uma rosa, né? Tem lugar que vai ter um pouquinho de branco aqui, ó. Agora sim, eu venho iluminando. E melhorando aqui o aspecto das pétalas. A gente não consegue de imediato só com uma pincelada. Mas a gente vai aperfeiçoando isso com o tempo. A gente vai conseguindo, tá? Vou colocar um pouquinho de branco aqui para dar uma iluminada. Esse lado aqui eu tô deixando mais clarinho. Aí a gente vai arrumando. Não deixa emendar uma pétala na outra. Aqui no caso eu deixei. Eu vou tentar separar, gente. Aqui, ó. Pronto, deu pra fazer uma separaçãozinha aqui delas. Quando seca, a gente vem arrumando e deixando mais bonito, com certeza. Preciso fazer aquele fundinho aqui de dentro, com um pouquinho só de vinho, ó, no cantinho do pincel, limpo o pincel e espalho aqui um tiquinho, ó. Tá? Agora, vamos fazer acabamento nas pétalas aqui, ó, pra deixar ela mais arrumadinha. Pode até pôr um pouquinho de vinho aqui nessa pontinha aqui, se quiser. Se não quiser, deixa como tá, e já fica bonito. Nossa, acho que o pincel tava sujo de sépia. Ficou uma sombra bem forte. Tudo bem. Então é isso, depois é que a gente vem fazendo sombra. Se quiser, se não quiser, já deixa daquele jeito que já tá bem bonito. Mas é isso, gente, com todo cuidadinho a gente consegue, tá? Aqui precisa de um pouquinho de sépia dentro do buraquinho da maçã. Pra fazer aquela sombrazinha aqui também, ó. Uma folha aqui, a gente faz essa sombra aqui.
Você vê como fica bem interessante, a rosa cheia de pétala. E com o tempo a gente vai conseguindo, às vezes a gente faz, não gosta, às vezes faz até que gosta. Tem dia que a gente não consegue o resultado que a gente quer, mas aí a gente faz, vai fazendo. É a prática que traz a perfeição, tá? Não estou dizendo que a minha tá perfeita. Para mim tá muito bom, porque eu já sofri bastante para aprender. Então, o que eu tô fazendo para mim tá maravilhoso. E cada dia tem hora que surpreende, a gente faz uma mais bonita. Mas é assim mesmo até na natureza. Se você for olhar nas roseiras, nem todas estão perfeitas, com as pétalas iguais. Elas são desiguais, umas maiores, outras menores. E assim vai. E a gente consegue. Tá bom? Beijo grande. Já vou mostrar o vídeo quando tiver tudo pronto. Eu vou mostrar a passadeira inteira, porque aí vou ter que afastar a câmera para poder mostrar o resultado. Eu vou terminar, para o vídeo não ficar muito comprido, eu vou pintar as outras rosas que estão faltando, as outras maçãs. E aí eu volto para mostrar todo o resultado e eu espero que vocês consigam fazer também, tá? Lembrar que essa pintura, esse arranjo, ele é bem apropriado para mesa. Porque passadeira, gente, não é só para colocar no chão, porque ela é um material mais rústico, mais grossinho, as fibras, mas isso valoriza bastante, a pintura valoriza muito ela, e ela pode ser colocada em mesa de vidro, em mesa de madeira, tá? E lembrar que quem comprou o desenho do bule com os limão, tá com o desenho de rosas com maçãs e vai pintar com essas tonalidades. Eu tenho certeza que vai conseguir se seguir aqui todo o passo a passo, minha explicação. Fica assistindo o vídeo, voltando, que vai conseguir sim, tá? A maçã verde com a rosa cor-de-rosa tá lindíssima. Deixa eu terminar aqui tudinho que eu mostro pra vocês.